Muito bem, vamos girar a pauta. Aqui são 5 horas e 27 minutos para vocês que nos acompanham e após o anúncio da PEC da transição pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar abriu hoje mais um dia em fortíssima alta, um reflexo do nervosismo de investidores com a proposta de furar o teto de gastos em cerca de 200 bilhões de reais para cumprir as promessas de campanha desse novo governo que toma posse agora em janeiro. A cotação do dólar bateu R$ 5,48, enquanto o Ibovespa, principal índice da B3, recuou 2,53%. A movimentação é uma resposta do mercado às declarações do presidente Lula sobre o teto de gastos. Em seu último dia de agendas na COP27, Lula criticou o mecanismo atual do teto de gastos públicos. Segundo ele, as flutuações nos índices financeiros não são causadas por pessoas sérias, mas por especuladores que ficam especulando todo santo dia. E nós tivemos também uma notícia de agora a pouco, Constantino, eu vou passar a palavra para você novamente, porque o Mantega renunciou à equipe de transição do governo. Eu acho que foi por sua causa, na minha humilde opinião, porque ele está dizendo que os adversários causaram um certo tumulto. Eu acho que ele assiste o 3 em 1 e levou isso em consideração, Constantino. São 5 horas e 29 minutos para vocês que nos acompanham. Por favor, Consta. Eu não tenho essa esperança de que foi por minha pressão, não. Eu acho que o Mantega está querendo ajudar é o próprio Lula, né? Que quando ele fala que vai sair, isso acalma um pouco o mercado. Agora, vamos lá, Paulo. Existe muita ignorância, muito desconhecimento em relação ao que é o mercado, mesmo o mercado financeiro. Não é uma conspiração de vilão de 007 escondido numa sala. O mercado é um processo dinâmico que envolve investidores, analistas, pessoas físicas, gestores do mundo inteiro. E são as pessoas mais bem remuneradas, mais bem informadas do mundo. Não quer dizer que não errem, né? Agora, o que eles estão chamando de especulação, que vem do speculare, do latim, é quando a gente sai de casa com guarda-chuva porque tem nuvem cinza no céu, a gente está especulando que vai chover. Significa apenas tentar antecipar o que vai acontecer. E eles fazem contas. Então, eles estão antecipando que essa é uma equipe de transição desenvolvimentista, petista, que não liga muito para a responsabilidade fiscal, para teto de gastos, que quer tirar 40% dos gastos com a malandragem contábil, né? O truque semântico de que não é mais gasto, é investimento social, só que o gasto continua saindo, né? E tem entrada e saída, receita e despesa. Então, se for para o meu banco usar esse truque, ele não vai me dar mais crédito, porque agora eu tirei 40% do meu gasto, chamando de investimento em educação do meu filho. Não é assim que funciona. Então, a turma do mercado está sensível aos sinais que vêm sendo dados por essa equipe, pelo Lula, pelos petistas, falando que não ligam para o mercado, que o mercado é contra o povo. É um grau de ignorância assustador. Agora, cartinha de Armínio Fraga, Pedro Malan, isso eu volto a repetir, né? Isso não dá para descer. Quer dizer, durou o quê? Uma semana para eles caírem na real de quem é o Lula e o PT? Eles acharam que iam digitar 13 e iam levar o governo, a economia, que o Alckmin ia ter carta branca para montar uma equipe econômica. Em que país essa turma vive? Eles não conhecem nada do PT, não viram o que o PT fez. Então, de novo, isso me espanta, porque são pessoas muito bem remuneradas, muito bem informadas, mas ou são muito ingênuas ou são muito sonsas, cínicas. Porque cá entre nós, não dá para achar que é nada diferente vindo do PT. Eles não esconderam essa agenda, Paulo. Isso não dá para alegar. Não dá para alegar ignorância, surpresa. Eu falei isso antes. Falei, não vai dar para alegar ignorância depois. Estou aqui repetindo agora. Todo mundo sabia que eles iam vir querendo ligar a impressora de dinheiro, furar teto, endividar o Estado, usar as estatais para recursos dos seus programas. Todo mundo sabia disso. Eu não consigo aceitar a surpresa de Armínio Fraga e companhia. Cristiano, não era meio óbvio que o Guido Mantega não seria tão bem aceito assim pelo mercado? Olha, Paulo, no meu entendimento era mais do que evidente isso, né? Um nome que já vem com uma marca por conta de todo o histórico que teve, especialmente ao longo dos governos do PT, do seu histórico como ministro da Fazenda. E eu vejo, além de tudo, que já havia
um outro mal-estar, que é o fato dele ter tido uma condenação no Tribunal de Contas que o impedia do exercício de função pública. E aí, na minha leitura, eu vejo que o argumento que foi dado de que ele não exerceria a função comissionada dentro da transição é um argumento que não cola. Quer dizer, a função comissionada seria um cargo público, mas o impedimento é para exercício da função pública. E uma vez ele tendo sido nomeado por um decreto do coordenador da comissão, ele já está no exercício da função pública. Então, ao meu ver, é algo que começou errado, não poderia acabar de outra forma mesmo, porque realmente, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista jurídico, não teria elementos que o sustentassem nessa condição de membro da equipe de transição. Agora, só uma questão que eu acho importante colocar também, viu, Paulo? Me chama muito a atenção essa equipe de transição com esse volume imenso de pessoas, né? Muitas pessoas conhecidas e tudo mais. Olha, o que eu conheço de equipe de transição, já fiz parte de equipe de transição, é uma análise técnica, né? Então você pega ali um grupo seletivo, advogado, especialista em finanças públicas, em contabilidade, enfim, um grupo técnico específico para levantar informações técnicas para que os primeiros dias de governo não sejam uma surpresa atrás da outra. Agora, me parece que o governo do presidente eleito, que é sempre importante lembrar, não apresentou proposta de governo, não apresentou um programa de governo, está querendo agora juntar todas as forças políticas que o apoiaram para tentar criar agora um programa de governo. E quando você vê em determinados grupos pessoas tão distintas, com uma ideologia tão diferente, com uma forma de pensar tão diferente, eu não consigo ver forma disso dar certo. Eu fico pensando como deve ser uma reunião técnica dessa, se é que a reunião ocorra, porque tem muita gente que tem compromisso artístico e tudo mais, talvez não tenha nem condição técnica de ir, pegar um avião e ir para Brasília, sentar numa mesa, abrir um processo, olhar a planilha. Eu vejo que realmente foi um erro crasso por parte do presidente eleito. Agora, nesse caso, Serrão, Cristiano, por favor, Constantino. Eu queria só fazer uma justiça aqui a um esquerdista, né, o Ciro Gomes, porque ele cantou a pedra, ele falou assim, se sobe junto no palanque Boulos e Alckmin, alguém está sendo enganado. É um caso estelionatário eleitoral, né? Mas... Sem dúvida. Serrão, isso não é mais um gesto político do governo eleito? Malandro é malandro, mané é mané. O que o malandro faz? O malandro bota os manés para fazerem a disputa pelo poder. E essa transição está claramente uma transição de transação, está sendo usada muito espertamente para isso. Deixa a turma se engalfinhar e quem sair vivo desse engalfinhamento pode acabar num ministério, num dos 33, 34, 35, sei lá quantos ministérios esse governo vai recriar. Agora, o presidente Lula, na declaração que ele fez lá na COP27, foi um desastre econômico total. Há um tempo atrás, ele se definia como uma metamorfose ambulante. Mas, ultimamente, ele tem sido um paradoxo ambulante, desde a campanha eleitoral. Aliás, um paradoxo ululante. É o que ele tem sido desde a campanha. Ele não consegue falar coisa com coisa. Quando ele vai tratar, primeiro chamar todo mundo, o mercado todo de especulador. Caramba, ele foi eleito com apoio dos especuladores, isso aqui é engraçado, né? Grande parte dos banqueiros aí apoiou escancaradamente a campanha dele contra o Bolsonaro. Vai entender qual foi a lógica dessa turma, que agora está chorando? Não cabe chorar agora. Agora aguenta que o tranco ainda vai ser muito duro. Agora, quando o Lula age com extrema demagogia ao tratar da questão do teto de gastos, ele também mostra o despreparo total sobre o entendimento sobre a coisa pública. Isso é que é extremamente assustador. Deveria Lula estar promovendo um debate, sim, sobre a redução dos gastos desnecessários, desperdícios, ou o orçamento por demais congelado no Brasil. O orçamento público vem todo carimbado. Governo federal, o presidente da República não tem margem nenhuma para gerir o dinheiro federal para fazer investimento, sobra uma merreca
20 bilhões e olhe lá que sobra por ano para fazer investimento pelo governo federal no atual modelo orçamentário. Então, Lula quer discutir isso? Não. Deveria discutir isso? Deveria. Mas tem competência para fazer isso? Não tem. Então, o que a gente vê agora é esse espetáculo dantesco dos caras se engalfinhando para pegar a boquinha. De novo, o partido que prometeu gerar emprego está gerando emprego, sim, mas é para a companheirada que vai aproveitar os nacos do poder. Constantino, falando sobre essa questão do teto de gastos, colocando aqui um pouco de pimenta nessa nossa discussão, o Bolsonaro também furou o teto, certo? Existe ali o problema da pandemia, não podemos ignorar, e houve aquele Auxílio Brasil que custou muito caro. Aí vem a questão, né? Do ponto de vista eleitoral, é muito difícil você falar que vai cortar um benefício desses. Então, os dois candidatos principais prometeram a sua continuidade. E aí existe uma previsão de furo constante do teto. A expectativa que alguns tinham era que o Paulo Guedes, que foi um ministro até aqui muito firme em relação a não deixar, né, a coisa correr solta e tem responsabilidade fiscal, ele ia dar um jeito. Ia dar um jeito que não é malabarismo contábil. Ia tentar, né, seguir o caminho de privatizações, corte de despesa, reforma estrutural, administrativa, coisas que sinalizassem para o mercado uma disciplina maior à frente, de maneira sustentável. Aí ganhou o Lula nas urnas, né? E diz o seguinte, mas o Paulo Guedes também ia ter que encarar esse problema. Quem ganhou foram eles, então agora tem que resolver. O que não dá é para fingir que não existe o problema, vira uma bola de neve. Não adianta fingir, né, que não tem um elefante na loja de porcelanas. Isso não é uma boa estratégia. Vai quebrar tudo. Então, me parece, Paulo, que nós temos um problema estrutural no Brasil, o Estado perdulário, que vive na mão de agiotas. Isso não é uma coisa nova. Este governo que se encerra agora, ele tentou segurar as pontas, fez privatização, reformas, foi responsável, só que encarou uma pandemia pela frente, seguida de uma guerra. Isso custou muito caro. Mesmo assim, quando você olha o gráfico de dívida pública sobre o PIB, dá um salto e volta. Agora, as previsões do mercado é de que com esse furo do teto de maneira contínua, a gente vai sair de 78%, 80% da dívida sobre o PIB para 97%, 100%. Vai cair na mão de agiota. Aí depois reclama da taxa de juros. Aí depois vem o Ciro Gomes dizer que a resposta é o calote. Como se não existisse o problema, o estoque de dívida. Então, de novo, o Brasil ele é um alcoólatra pedindo mais dose. Está na hora de parar com isso e entender que tem que fazer o dever de casa. Consta, só para falar de ordem de grandeza aqui, para a nossa audiência ter ideia, 2019, que foi o primeiro ano de governo Bolsonaro, o teto foi furado em cerca de 50 bi. E aí 2020, como o Constantino bem disse, por conta da pandemia, esse valor salta praticamente 10 vezes para 500 bilhões de reais. E aí 2021 esse valor diminui para 117 e 2022, o ano em que nós estamos, o ano eleitoral, esse valor fica em mais ou menos a mesma coisa, 116 bilhões. O que o Lula está solicitando agora, o governo eleito, é de cerca de 198 bilhões de reais, ou seja, seria um incremento ainda maior do que foi neste ano. Certo, Cristiano? Certo, Paulo. Olha, eu nesse ponto, no momento eleitoral, quando se discutia muito essa questão, e os dois principais candidatos durante todo o período foram, naturalmente, Bolsonaro e Lula, eu fiz esse tipo de manifestação por diversas vezes, no sentido de que estávamos diante de um cenário onde os dois mais bem posicionados tinham como proposta, como projeto, acabar, flexibilizar ou criar um furo no teto, seja lá qual o eufemismo que se use, mas enfim, os dois candidatos não tinham o respeito que se deveria ter ao teto de gastos. O teto de gastos, ele é uma norma constitucional, ele foi aprovado constitucionalmente, na Constituição ele tem um período de 2026 para se fazer uma avaliação. E o ponto-chave da questão do teto de gastos não é essa questão de que vai tirar alimento das pessoas. Hoje, a deputada Gleisi fez um comentário, né? Mas as pessoas estão passando fome. Deputada Gleisi, a questão do teto de gastos
ela acontece, ela existe, ela é obrigatória justamente porque o governo não consegue fazer a sua lição de casa de fazer uma boa reforma administrativa, que a situação administrativa na administração pública federal que a gente tem no Brasil hoje, ela é uma situação periclitante. Não dá para o país continuar inchando a sua máquina e não ter peito, não ter coragem para rever esse ponto. Enquanto continuar inchando, enquanto continuar tendo uma elite de funcionalismo que recebe valores estratosféricos e tudo mais, esse país não vai poder abrir mão do teto de gastos. Da mesma forma, uma discussão de uma reforma tributária efetiva. Enquanto não se fizer uma reforma tributária efetiva, não se pode abrir mão. Agora, é mais fácil não espetar esse tipo de tema, que é tema que tem a sua antipatia política, e dizer que tem que eliminar o teto, porque o discurso da fome e tudo mais, a fome existe, a fome é um problema. Mas quem quiser atacar o problema vai ter que ir direto no coração. E o coração é realizar as reformas que o Brasil tanto precisa. Claro, e você só ataca a questão da fome se realmente você tiver um país que gere renda de verdade para as pessoas. Esse esquema da ajuda penduricalho, bolsa isso, bolsa aquilo, isso deveria ser uma coisa absolutamente provisória. E no Brasil o provisório se torna permanente. Esse é o problema do Estado brasileiro. É um Estado centralizador, Estado gastador e um Estado, acima de tudo, corrupto. Muito corrupto. Então a gente tem o problema do Estado perdulário e do Estado que rouba, onde a roubalheira reina absoluta de maneira estrutural. Não é o presidente da República, não é o caso Bolsonaro, não comandou nenhum esquema de corrupção, mas a máquina pública brasileira, ela continuou vivendo dentro do esquema de coisas erradas. O que aconteceu nessa pandemia, e volto a dizer essa questão, hein? Eu anunciei aqui, olha, isso vai estourar durante a eleição. Não estourou nada. Nenhuma daquelas investigações sobre o que seria roubalheira com a grana da pandemia, se lembra disso? Ninguém fala mais nada sobre esse assunto. O Ministério Público Federal tinha que vir a público e esclarecer no que deram aqueles inquéritos que aconteceram. Foram mais de 77 entre prefeituras e governos estaduais que cometeram atos ilícitos durante a pandemia. Como é que fica isso? Isso só estou falando da questão da saúde. E as outras áreas onde você tem problemas de gasto? Um Estado brasileiro em que você não tem transparência efetiva. O brasileiro não tem, o cidadão brasileiro não tem controle direto sobre os gastos públicos. Eu sempre pergunto aqui, quanto custa um hospital público? Quanto custa uma escola pública? Você sabe? Não sabe. Esse dado não é aberto. Então, a gestão pública brasileira, ela finge ser transparente, mas ela é uma caixa preta. E a Constituição, no seu artigo 37, ela diz que tudo na administração pública tem que ter publicidade. Pô, nem o voto teve publicidade. Então, isso aqui é, em tese, em síntese, uma esculhambação. É isso. Constantino, quer finalizar esse assunto, por favor? Não, concordo com o Serrão. E só acrescento a título de curiosidade que eu tive que pagar os meus impostos aqui locais essa semana. É o análogo ao nosso IPTU, que dá direito a boas escolas, pelo menos onde eu moro. E vem discriminado, Serrão, item a item, do destino desse dinheiro. É uma coisa muito mais transparente e republicana. É, exatamente. É isso aí. Cristiano, por favor. Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse tipo de transparência a gente requer, a sociedade requer esse tipo de transparência. É importante para que o cidadão ele saiba a forma como é empregado o seu recurso e tudo mais. E aí, para que o cidadão, uma vez tendo informação, não vai pairar dúvida. Quando as informações elas são claras, muitas vezes você acaba gerando ali uma dificuldade política ou tudo mais. Mas a sociedade ela compreende e não paira dúvida.